Fala, nação alviverde! Vamos acompanhar as novidades do nosso Verdão nessa segunda-feira. Crédito na descrição abaixo do vídeo. Jogador importante cada vez mais perto de ficar à disposição do Palmeiras. Boa noite, José Paz. Qual que é a previsão do retorno do Maurício? Tava jogando. Fala, Mi, beijo grande pra você, querida. Abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Pois é, o Maurício tem treinado normalmente aqui na academia de futebol, no CT do Palmeiras, ele que se recuperou de um problema no ombro, né? Ele machucou o ombro ainda na primeira fase do Campeonato Paulista, num jogo contra o São Paulo no Allianz Parque, ainda pela fase de grupos. Era o principal jogador do Palmeiras naquele momento, tinha 5 gols, ainda tem 5 gols no Campeonato Paulista. É um dos artilheiros do time ao lado do Estevão nessa competição e agora a expectativa muito grande de que ele possa ficar pelo menos no banco de reservas no derby decisivo da próxima quinta-feira lá na Neoquímica Arena, jogo 2 da decisão do Campeonato Paulista, e o Palmeiras precisando reverter o resultado, né? Perdeu por 1-0 aqui pertinho da academia, no Allianz Parque, precisa reverter esse resultado lá na casa do Corinthians, e contar com o Maurício seria muito importante porque, repito, é um jogador que vinha marcando muitos gols, vinha sendo o principal atleta do ataque do Palmeiras até a lesão dele, mas agora está recuperado, estava entregue à transição física, mas tem treinado normalmente com os companheiros aqui, repito, pode sim ficar no banco de reservas nesse derby decisivo. O Paulinho, o Gustavo Gomes e o Marcos Rocha, esses estão trabalhando ali com o núcleo de saúde e performance do Palmeiras. O sonho muito grande aí dos palmeirenses é de que pelo menos o Paulinho possa ficar no banco de reservas nesse jogo, já que o Palmeiras precisa aí reverter a vitória do Corinthians por 1-0 no Allianz Parque. É um jogador que veio aqui para o Palmeiras nessa temporada. O Palmeiras gastou muito dinheiro para contratá-lo junto ao Atlético Mineiro, então existe uma expectativa muito grande em cima desse jogador, e a galera do Palmeiras quer que ele fique pelo menos no banco de reservas. Gustavo Gomes, a gente sabe que é difícil que ele atue nessa partida, inclusive foi cortado da seleção do Paraguai aí para essa data FIFA. O Marcos Rocha se machucou no primeiro jogo da final, né? Acabou sendo substituído, vem fazendo aí um treinamento intensivo, atividades intensivas aqui na academia de futebol para tentar retornar a esse time do Palmeiras para essa final, mas a expectativa muito grande é de que o Mike assuma a titularidade nesse jogo diante do Corinthians. E aí eu jogo a pergunta para vocês aí nos nossos estúdios: vocês colocariam o Maurício pelo menos no banco de reservas nesse derby decisivo, Michele? Devolvo para vocês poderem comentar aí. O Palmeiras que segue trabalhando, claro, aqui na academia, visando esse super clássico da próxima quinta-feira, e a gente vai acompanhar tudo que o Palmeiras vem fazendo até o dia da decisão, tá certo, Michele? Devolvo para você aí. Valeu, Zé. Pede para eles abrirem os portões, viu? Fazerem um treino aberto aí pra gente acompanhar. Daqui a pouco o Alex Miller vai comentar, o Miller também, se eles colocariam o Maurício para atuar nesse jogo. Aí, já deve colocar o Maurício assim, numa bola quente dessa? Como que fala aquilo assim, num pinga-fogo desse? Porque é difícil, né? Entrar botar na fogueira, né? É, isso. Michele, eu acho que o Maurício é um cara que já é experiente, é um ótimo jogador, é jovem, mas experiente, né? E vinha sendo o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Paulista. E ele não machucou o joelho, não machucou o tornozelo, teve um problema no ombro. Se o problema no ombro tá sanado, e fisicamente ele é magrinho, sequinho, olha aí, ó, no treino. Se ele estiver bem, eu acho que ele até poderia voltar à titularidade do Palmeiras. Tira o Facundo, coloca o Maurício. Eu duvido que o Abel não vá mexer no time, ele sempre tenta construir um fato novo num jogo assim decisivo, depois de uma primeira partida, ele muda alguma coisa, ou esquema tático ou jogadores. Então, assim, a primeira coisa que o Abel poderia fazer é colocar o Maurício no lugar do Facundo. Se ele não puder jogar 90 minutos e o Abel preferir deixar o Maurício no banco, por exemplo, eu acho que ele teria, pensando em possíveis mudanças, o Xará pode até debater aqui também comigo, porque partindo do princípio de que ele não vai manter o time do último jogo, de repente, o Flaco Lopes poderia ser uma opção e deixar o Vitor Roque mais solto, caindo pelos lados, se movimentando com o Estevão, já que o Palmeiras cruza muito, talvez se utilize desse expediente dentro da Neoquímica Arena, e o Flaco Lopes tem como especialidade o cabeceio, aí ele tira o Facundo também. Ou, como ele falou que o meio-campo do Corinthians ganhou o setor aqui no Allianz Parque, de repente ele reforça o meio-campo com o Aníbal, junto com o Emiliano, né? Martínez, Emiliano do Corinthians. E aí, com o Martínez, e o Richard Rios fica mais solto para encostar no Veiga, no Estevão, no Vitor Roque.
São opções, são alternativas pensando no elenco que o Abel tem em mãos, Xará. Eu se fosse o Abel, eu entrava com o Maurício no lugar do Facundo e o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque e o Estevão, claro, na ponta direita. Acredito que o Marcos Rocha e o Paulinho não vão jogar. Bom, Campeonato Paulista, porque o Abel Ferreira está planejando, né? Já está treinando esse time para essa grande final. Ele teve um jogo de treino no fim da semana passada, vem treinando duro no fim de semana, pensando nas possibilidades que ele tem para armar a equipe. A gente vinha falando, PVC, sobre como o Maurício vinha surpreendendo, pode ser aí uma alternativa para o Abel utilizá-lo, mas você não imagina que neste momento ele chegue como titular para esse jogo? Eu não acho, mas assim, eu acho que tem uma possibilidade de mudar no Facundo. Mas se o Facundo jogar a partida contra a Bolívia em La Paz, se o Bielsa mudar o time muito e a La Paz, voltar de La Paz para São Paulo, não é muito simples para o M, para o Facundo e para o Piquerez, aqui talvez ele tenha mudanças pela questão física dos jogadores que vão voltar de viagem com conforto, beleza, tá bom, mas vão voltar de La Paz para São Paulo. São 6 horas de viagem. E podem ter jogado em La Paz. E podem ter jogado em La Paz na altitude, o que provoca um desgaste maior. Então, ontem, tem imagens do treino do Abel Ferreira no domingo com o time do Palmeiras. O início do treino foi bem insistente, bem bravo até, acertando o posicionamento. Então tem um trabalho muito forte para tentar a virada na quinta-feira. Só que ele vai ter que medir. Se o Piquerez for para La Paz e não jogar é um cenário, se o Piquerez jogar é outro cenário. Mas acho que o Piquerez vai para o jogo de qualquer jeito, a não ser que tenha lesão. O Facundo já pode ser diferente. Aí vai depender do entendimento da condição física do Maurício, da condição física do Aníbal, do M. Martínez, para saber se o Facundo entra como titular ou não. Porque eu acho que o Bielsa vai fazer mudança no time que vai jogar em La Paz. Ele vai privilegiar a parte física. Será que essa data FIFA pode interferir na escalação do Abel no Paulistão? Depende de como ele receber os jogadores, né? Isso pode influenciar. E até por essa questão, há um cuidado em relação ao Maurício, né? Porque o Maurício está se recuperando, ele já está trabalhando com todo o grupo, já tem uns dias, mas ainda é com muito cuidado, né? Com muito zelo para não ser uma volta assim, desesperada, porque tem o Brasileirão, né? Porque tem a Copa do Brasil, porque já tem a estreia na Libertadores. Então o Palmeiras não tem esse perfil, não é o perfil do Palmeiras, do departamento médico, da comissão técnica, da preparação física, estourar jogador. Um jogo precisa desesperado colocar para jogar. Então, vai ter uma análise dos jogadores que estão retornando e aí você toma uma decisão. Então, é tudo na base da conversa, é tudo na base da análise e dos estudos. E da cautela. Então, você não imagina que um Maurício chegue para ser titular, por exemplo, na quinta-feira? Tem chance, mas vai depender muito do como está sendo desenvolvido o trabalho. Eu acho que a chance passa pelo Facundo. Do desgaste que ele vai ter. Tipo assim, porque, né, PVC, se o Facundo joga em La Paz, na altitude, joga, sei lá, 80 minutos, 70 minutos, e aí você tem o retorno, a recuperação, e o Maurício, mesmo voltando, tá melhor, aí você vai cruza os dados e você vê que ele tá melhor, Maurício. Mas tem o Felipe Anderson também. Então tem... É tudo muito estudado. Cara, essa final é uma pegadinha. O departamento de fisiologia vai trabalhar bastante, a preparação física vai trabalhar bastante até quinta-feira. É a mesma coisa que eu falei agora há pouco da final do Campeonato Baiano. Você pode colocar toda a culpa na data FIFA, mas a data FIFA existe. A legislação da FIFA faz com que isso aconteça. Quem está errado, então, não é o calendário da FIFA, porque o calendário da FIFA está previsto desde sempre. Sim. O que está errado é o calendário brasileiro. Mesmo quando a CBF dizia, não, a final do Campeonato Paulista tinha que ser na quarta-feira e não na quinta. Mas na quarta era pior, porque o jogador está voltando de terça para quarta. Não era para ter final nessa semana, mas tem. Então essa final de quinta-feira, com o favoritismo do Corinthians, porque ganhou o primeiro jogo, ela virou uma pegadinha. Virou uma gigantesca pegadinha.
Porque você tem que esperar o cara chegar, avaliar fisicamente, entender como tá, e aí mudar o time. E aí você pode ter ainda, tem madeira aqui? Tem aqui, ó. Bater na madeira porque tem risco de lesão, né? Tem uma série de coisas Madeira que podem também. acontecer. Então, para você entender que time vai jogar, para você entender qual time vai ser inicialmente mais forte e depois jogar de uma maneira mais forte a ganhar o campeonato. Vai ser uma surpresa. Acho que vai ser em cima da hora que a gente vai saber melhor essas escalações, ó. Em nome de Novibet, jogue na nova era, bem. Vamos lá, Dodô. É o seguinte, hein? Quinta-feira e boas notícias no final de semana. Ao contrário de outros aí que só ficam de folga, o Palmeiras tá treinando o dobro. Tá treinando o dobro. Tá dando indiretinha pra RG aí por quê? Tá dando indireta pra mim por quê? Não, ao contrário de outros, você mesmo assumiu que tá treinando pouco, É que vocês cara. têm uma final, né? Tem que treinar. Tudo bem, mas mesmo assim. Então é o seguinte, Dodô. O Maurício treinou normalmente, hein? Boa notícia, hein? Maurício treinou normalmente. O Maurício treinou normalmente aí. Pode aparecer no jogo da decisão. Pode não ser no lugar de quem, como vai fazer ou não. Não sei se ele tem condições de enfrentar os 90 minutos, porque o jogo vai ser aquela rotação. Faz tempo que ele não joga, Bento? Desculpa a pergunta, só pra saber do ritmo. No jogo, cara, contra o São Paulo, com 1 minuto, ele saiu o quê? 1 mês e meio? Semifinal. 1 mês? 1 mês e meio? Não aguenta o jogo todo não, viu, Bento? Não, dá um mês. Não aguenta o jogo todo não, hein? Então. Acho que não dá um mês, não. Ele tem trabalhado aí em 2 períodos, né, Quintino? Mas eu também acho que. Mas foi ombro, né? Então, ó. Mas assim, né, Domênico? Sabe que o ritmo hoje é o que manda, né? É muito forte, né? É muito forte, ainda mais a velocidade. É uma final na casa dos caras. Vai precisar de muita energia, muita velocidade pra esse jogo aí. Mas enfim, ele deve estar à disposição. O Gomes e o Paulinho também começaram a transição com bola já. Mas eu acho que mais difícil esses, né? Não, acho que também não. Eu acho que eles vão. Eu acho que nem na estreia do Brasileiro. Eu acho que o Paulinho e o Gomes devem voltar. Segundo jogo, terceiro, por ali. Na estreia da Libertadores. Eu acho que na semana que quarta, vem. No dia 3, na quinta. O Palmeiras estreia na quinta, dia 3. Então, esses 2 jogadores devem voltar na quinta-feira. O Paulinho deve fazer a sua estreia. Como acho que mais ou menos foi o que soltaram, né, Dodô? Tem ali a história do que era final de março, comecinho de abril, então acho que tá no planejamento aí. E também o Rocha, que é certeza. Quem seria na lateral ali? O Mike. O Mike, né? Acho que é o Mike, né? O Palmeiras precisa de apoio na frente, o Mike apoia bastante, né? Sim, exatamente. Agora, tem o Giai também, mas eu não acredito que o Giai vai. Não acredito que o Giai vai pro jogo, não. Ainda mais ele, quando entrou meio afobado aí nas partidas do ano passado. Mike, né? Mike assume. E hoje, né, a Leila também deu uma entrevista novamente, onde comentou que pro jogo contra o Cerro vai reforçar a segurança, né, mas disse que não é nada contra o time, né, e sim para preservar tudo que vai acontecer lá, mas Domênico, já criou-se, né, não, querendo ou não, o jogo contra o Cerro criou-se um clima terrível, que nem foi o Galvão, né? Criou-se um clima terrível. Vai criando-se um clima terrível. Não tem jeito. Esse jogo aí, daí os deuses do futebol, né, Quintino, quiseram que caíssem no mesmo grupo Palmeiras e Cerro Porteño, né, até por questões aí, tudo que aconteceu com o Luiz. Eu gostei do vice de vocês, que deu uma carcada no presidente do Boazzi. É o Boazzi. Na classe. Aliás, viu, Quintino, falando agora uma coisa até já, Dodô, já isso agora de bastidor, acho que o Boazzi vai criando umas asinhas aí. Ele vai ser o próximo. Né, eu acredito que até ele tenha aparecido mais. Ele vai ser o acho que a Leila próximo. tem deixado ele ir para alguns lugares, tem dado bastante... Deixado ele em evidência. Isso, tá em evidência. Então eu acho que ele deve ser o candidato que a Leila deve escolher no final dela 2027, né? Ele tem... pelo menos até agora, o que ele, quando apareceu, falou bem, mandou sensato, bem, principalmente, sensato, principalmente nessa situação aí do racismo, como ele se comportou, né? Aquela coisa, né, o Quintino, a elegância, né, sem perder o tom, mas foi firme ali em relação ao presidente do Cerro Porteño, então isso é... Aliás, seu Bento, isso daí devia ser modus operandi dos presidentes aqui no Brasil. Sim. Você cobrar de uma maneira civilizada, porque, cara, você tá representando uma instituição, não é, Quintino? Perfeito. É isso aí. Muito isso, bem. Dodô. Temos alguma coisa a mais, Dodô, pra falar? Que eu lembre aqui, de momento, não. Não, né? Aguardar o jogo de quinta-feira.
É isso, torcedor palmeirense. O dia do jogo tá chegando e é torcer para que nossos jogadores não se machuquem nessa data. FIFA, agora gostaria que você deixasse sua opinião sobre quem vai ser os jogadores titulares na final. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Fui!